Meu nome é Brian Henrique e hoje eu vou tentar ensinar BateScript. Na aula de hoje, a gente vai falar de um componente extremamente importante na hora de você dar uma certa inteligência artificial ao programa, é o Error Level. O que seria o Error Level? Ele é uma variável interna do Bat, mas é uma variável que ela funciona de uma maneira um pouco diferente. Por exemplo, a princípio, essa variável aqui você não tem que setar. Ou seja, você não tem que usar o comando set para definir ela para qualquer coisa. Não, isso não é necessário. Ela já vem pronta e quando você abre o console, em qualquer console que seja, do prompt, ele já vai ter essa variável setada, porque ela é uma variável interna. Agora, a saída, o código de saída do error level é zero. Mas se eu fizer isso? Muda para 9009. O que isso significa? Isso significa que existem códigos de saída dentro do BAT. E quais seriam esses códigos? Bora ver aqui. O código 0 corresponde à entrada de dados. O código 1 corresponde à saída de dados sem erro. O código 2 ele corresponde à saída de dados com erro. Entre 3 e 9, saídas personalizadas. E de 10 a, sei lá, a um número que eu não imagino qual seja o limite, são códigos de erro que vão de comando para comando e aí, assim por diante. Na aula de hoje, eu vou ensinar vocês como lidar com cada um desses códigos de saída, principalmente o 0, 1 e o 2, e também eu vou ensinar vocês a alterarem os valores do error level para que vocês possam usar esse valor para que o programa tome decisões com isso. Para isso, a gente vai precisar de dois comandos, que são em primeiro lugar o choice, que em português significa algo como escolha, e o if, que é o se. Eu vou deixar para falar do if numa próxima aula, não na seguinte, mas não sei, daqui umas 2, 3 aulas, porque o if é extremamente importante para que a gente dê uma certa inteligência ao nosso script. Então, bora lá falar do error level, porque ele é extremamente importante para o BAT. A princípio, eu criei dois menus, um chamado menu choice e um chamado menu if. Por que eu criei dois menus? Porque eu quero que vocês vejam a vantagem de um e a vantagem do outro. Então, eu já deixei aqui pronto dois códigozinhos. E vale lembrar que o choice, ele é um comando feito basicamente para criar menus, digamos assim. Ele é extremamente excelente para criar menus. Eu não consigo imaginar outra função senão essa. Bora ver então como é que funciona. Esse aqui é um menu que a gente usa o comando choice por trás dele. Menu bat usando choice, curso BateScript por Brian Henrique. Para iniciar o programa, digite o número. E aqui tem as opções. De 1 a 6. Na 1 a gente tem calculadora e por aí vai. Gerenciador de tarefas, bloco de notas, Windows Update, Paint e o Internet Explorer. Bora testar então. Eu clico no 1, calculadora. Clico no 2, gerenciador de tarefas. 3. Não tem nem que dar Enter, é só clicar que ele já abre. Isso é uma particularidade do Paint. Cliquei no 5, espera um pouco. Alguns demoram mais a abrir. Tá aí. O programa funciona perfeitamente. E esse aqui está usando o comando choice. Uma coisa muito legal do choice é que ele já captura diretamente a tecla digitada e já executa a operação. Se eu clicar no 1, eu não tenho nem que dar Enter. É só clicar no 1 e pronto. Já executa a operação. Outra coisa é que se eu clicar usando o choice, eu não posso escolher nenhuma opção fora do que eu determinei nele. Se eu clicar no 0, se eu clicar no 7, se eu clicar, sei lá, no 9, Enter, Backspace. Ou seja, eu não posso clicar em nada, só posso clicar de 1 a 6 e pronto. Esse aqui é um menuzinho usando choice. Agora eu vou abrir o menu usando o if. Esteticamente, ele é absolutamente igual de um menu para o outro. O que vai mudar é a codificação que tem dentro dele. Primeira coisa que vocês vão reparar, que quando digita um número, ele espera o Enter. Isso aqui vai funcionar perfeitamente. Ambos funcionam 100%. Agora vamos tentar então digitar algo fora disso. Ele dá um bip. Repara a diferença do bip.
A diferença é que esse aqui utiliza um comando criado por mim em C, chamado beep, para dar esse beep, se estiver errado. Esse aqui usa um beepzinho interno dele, que é diferente do beep que eu tenho. Mas isso não importa. Beleza, a gente já viu aqui como é que funciona cada menu. E a aula hoje vai ser basicamente uma aula de como criar menus em Bard, porque o Error Level ele é excelente para criar menus, mas ele também é excelente para outras tarefas. E a gente vai usar ele daqui pra frente para essas outras tarefas. Porém, ele também é muito, mas muito bom para criar menus. Hoje a gente vai tentar fazer um pouquinho de... vai tentar explorar esse lado do Error Level, que é para criar menus. Então, bora começar aqui vendo o que tem dentro aqui de cada código, comparando um com o outro. Qual a diferença principal entre um e outro? A principal diferença entre um e outro tá aqui, ó, no comando que vai receber os dados. O comando que está usando o if, ele está utilizando um set/p para recolher os dados. O comando que usa o choice está usando o comando choice. Vocês repararam que aqui no comando choice ele tem opção de 1 a 6? Tá aqui, ó. Aqui são os comandos que eu posso usar, as opções. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não tenho que usar nenhum delimitador entre um e outro. Ele entende que cada opção tem que ter no máximo um caractere. Isso quer dizer que você não precisa nem separar um caractere de outro. É só colocar em sequência que ele já entende que só pode ter um. Então, cada um daqueles caracteres ali, entre aspas duplas, é uma opção. De 1 a 6, como você está vendo aqui, ó. Barra N, ele quer dizer que eu não quero mostrar nada na tela, não quero mostrar as opções na tela, mas ele vai continuar funcionando, resumidamente. E o barra M, que é o digit, é a mensagem que eu vou mostrar na tela. Olha aqui. Digite. A mensagem está sendo mostrada, mas o barra N impede que as opções sejam mostradas. Vou mostrar aqui. Tá aí, ó. Aqui ele mostra as opções. Eu não quero mostrar elas. Quero que elas fiquem ocultas. Então vou fechar aqui. Vou vir aqui no Masbat. Vou adicionar o parâmetro barra N. Salvar e executar. Pronto, agora já não tem. Agora tá mais bonito, tá esteticamente mais agradável. Então vamos lá. A primeira diferença é o comando que está recebendo os dados. E como é que o menu com o if está executando essa operação? Primeiro, executa na tela com vários ecos aquela interfacezinha, indicando pra gente as opções. A gente digita a opção na tela, dá o Enter. Ele coloca nessa variável chamada ESC, de escolha. Aí ele continua o código, ele continua o bloco de comandos e chega aqui, que é o bloco de decisão. No bloco de decisão, ele decide qual é a opção correspondente. Se o valor na variável é igual a 1, ele vai para um outro bloco de código chamado calc, que executa isso aqui, ó. Start calc, que é a calculadora, e depois go to i, que é aqui, que é o i. Ou seja, ele vai mostrar isso aqui de novo. Mas se ele não for correspondente a 1, ele vai testar com 2. Se for igual a 2, go to tar de tarefa, o gerenciador de tarefas. Se não for correspondente, ele já pula para o próximo, e assim sucessivamente. Por que ele está pulando para o próximo e não está executando uma outra tarefa usando o else? Porque não é necessário colocar, sei lá, um else aqui para executar um outro comando caso essa opção esteja falsa. Não é necessário, eu só quero que ele execute uma operação e se tiver errado já pula para a próxima. Eu vou falar um pouco melhor sobre o else na aula sem ser na próxima, a seguinte. Então não se preocupe se você não entendeu o que é o else, eu vou falar mais pra frente. Então assim vai, ele vai testar se é uma coisa, se isso aqui está correto. Se não for correspondente, o ESC foi igual a 1, ele pula pro segundo. ESC é igual a 2? Não. É igual a 3? Não. 4? Não. 5? Não. 6? Não. Beleza, e por aí vai. E se for igual a 6, por exemplo, ele vai lá para baixo, que é go to x, que é o eExplorer. E se for igual, ele vai pular para cá e vai executar isso aqui e depois volta lá pro topo. E faz tudo de novo. Mas e se não for 1 e nem 6? Aí eu vou ter que fazer um tratamento de erro. O que seria o tratamento de erro? É para caso tenha um bug, eu conseguir lidar com o programa, conseguir lidar com ele sem, sei lá, dar algum problema no código, sei lá, no programa final. Para isso, eu criei duas soluções aqui. A primeira foi se ESC for menor, LSS igual menor, se ESC for igual menor que 1, ou seja, for 0 ou menor que 0, então ele dá um bip na tela. Cadê? Tipo, eu botar 0. Viu? Ele dá um bip. E depois de dar um bip, ele vai... Depois de dar um bip,
ele vai voltar pro início. 0. Ele dá um bip e já volta pro início. Esse aqui é o que ele faz se for menor que 0. Mas e se for maior que 6? É o limite. Ele dá um bip também, vou botar 7 aqui, e já volta pro início. Ou seja, se for fora do que eu deixei, do que eu especifiquei para ser, então ele não faz nada. Ele dá um bip indicando tá errado e não faz mais nada. E aqui embaixo tem um bloco de opções, aliás, o bloco de execução. Aí cada correspondência ele já vem para cá e executa o que está sendo pedido e volta lá pro topo. E aqui o... Aliás, eu vou abrir de novo para mostrar uma última coisa. O choice, ele executa... Ele faz a mesma coisa, o resultado final é o mesmo, porém ele faz de um jeito mais eficiente que o if. Para menus, dependendo do caso, o choice é mais eficiente. Se tu quiser criar um comando que ele tenha... que dentro dele tenha comandos e tenha parâmetros, que tem que digitar, sei lá, uma frase, como por exemplo, inicie tal coisa, é melhor o if. O if permite isso, digitar uma frase como comando, como opção. Mas se eu quiser digitar comandos onde não seja necessário digitar uma palavra ou até quem sabe uma frase, então é melhor usar o choice, porque o choice, ele de forma mais rápida, ele executa a tarefa que o if executaria, entretanto ele usa um caractere só. O limite dele é só um caractere. Mas vamos lá ao modo como ele funciona. Primeiro, ele abre, determina o tamanho da tela, coloca um título, nem mexe em cor nem nada, só coloca o tamanho da tela, título. Depois, ele apresenta na tela aquela telinha inicial, aquela interface. E embaixo fica aparecendo isso aqui, ó. Essa telinha aqui que é do usando choice. Você colocar um, abre a calculadora. Então, esse que digite é o choice trabalhando. Choice, barra C, aqui você especifica os comandos entre parênteses. O barra N, que eu estou falando é o seguinte, não é para mostrar as opções, elas já estão na tela aqui, 1, 2 e por aí vai. Por fim, tem barra M. O barra M é a mensagem que vai ser apresentada na tela. Por exemplo, digite. Por que eu estou colocando esses símbolos em especial? Porque, como vocês sabem, a codificação padrão da época onde o BAT foi escrito é diferente da atual. Então, alguns caracteres da atualidade, aliás, alguns não, vários, eles não funcionam direito na interface do BAT. Por isso, a gente tem que mudar a codificação, aliás, mudar o caractere para uma outra codificação, para que esse caractere seja mutado, para que ele seja executado, ele seja apresentado de forma legível para a gente no BAT. Não sei se entenderam, mas enfim, na prática vão entender de um jeito ou de outro. Então aqui eu coloco esse caractere e quando ele vem para cá, ele fica só um traço. Ele pegou, a gente digitou o... Chegamos aqui, digitamos, o que ele faz? Ele automaticamente pega o caractere digitado e traz para essa tabela, esse bloco de decisão. Aqui tem um rótulo, que o nome desse rótulo é deck, de decisão. Nesse rótulo, ele vai fazer o seguinte, ele vai fazer go to error level e vai lá para o lugar que ele tem que ir. Repararam que eu estava falando de error level, mas no outro código, usando o if, a gente não falou de error level? Exatamente aí que está a diferença. Porque aqui vai ser mais eficiente, porque aqui está usando o error level, e nesse caso é muito mais eficiente usar o error level, junto com o choice. Como o choice funciona? O choice, quando você digita um valor, ou um caractere, ele pega um caractere e converte ele para um número. Por exemplo, 1 vai ser igual a 1, 2 igual a 2, 3 igual a 3. E se fosse letras? Eu também posso colocar letras em vez de números. E aí, no caso, A seria igual a 1, B igual a 2, C igual a 3, D igual a 4 e por aí vai. Isso quer dizer o quê? Que quando a gente coloca essas opções, ele cria uma matriz de opções. E cada opção ela é representada por um valor. E esse valor coloca dentro do error level. Por exemplo, salvar aqui e executar. Olha só, eu digitei 1, o resultado foi 1. Por quê? Porque ele pegou o primeiro valor e representou ele como a representação que está na matriz. Dá um Enter, ele executa o que tem que ser executado. Ok, eu digito aqui o choice, a opção que eu quero. Se a opção for lá 5, nessa matriz aqui, para quem viu as aulas anteriores, a matriz sempre começa pelo 0. Mas no caso do choice é diferente. A matriz começa no 1. Então se eu digitei 1, a correspondência dela na matriz vai ser 1, e assim sucessivamente. Então se eu digitei 1 aqui, ele desce, e vem aqui go to
ele vai pular para 1 e quem é 1, esse rótulo aqui é 1. Então ele vai executar a calculadora. Ou seja, vai ser um jeito muito mais eficiente de executar a mesma coisa. Bora comparar aqui. Aqui tem 60 linhas. Aqui 50. Ou seja, eu economizei 10 linhas de código para fazer a mesma coisa. Repare isso aqui. Isso aqui, essas... Tipo, nem era necessário 3 linhas. 2 linhas aqui correspondem a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 linhas aqui. Ou seja, vou colocar... Na verdade, é só o choice que está trabalhando aqui. Então, o que quer dizer? Que o choice, ele faz tudo que essas 8 linhas de código fazem. Por isso, o choice ele acaba sendo mais eficiente. O choice, se eu digitar algo fora do que eu determinei, que é de 1 a 6, ele dá erro, ele fica bipando e não faz nada. Se eu digitar 0 não faz nada, 7 não faz nada. 9 também não faz nada e por aí vai. Aqui não. Se eu não criar esse tratamento de erro, ele vai ficar só dando alguma doideira, não vai fazer nada e por aí vai. Mas vai, de qualquer jeito, vai dar um bug no código. Então o if ele não tem, sei lá, algumas das capacidades que o choice tem, porque o choice ele foi feito para isso. E outra coisa, para cada opção, a gente tem que fazer um if novo. E no choice é tudo uma coisa só, tudo embutido ali. O que eu quero dizer? Que isso aqui tudo é igual a isso aqui. Esse aí é o poder do choice. Agora vamos entender um pouco melhor o error level criando um códigozinho. A gente vai criar um menu. A princípio, bora como sempre colocar o nosso @echo_off. E outra coisa que vocês devem estar se perguntando: por que no começo de todo o comando a gente coloca um arroba antes do echo off? Echo curso /script pause no. Não vou colocar o arroba e vou executar. Repararam isso? Que aqui o echo está desativado. Aqui onde o pause está funcionando, está piscando. E onde o echo onde o echo executou. No caso, não é o echo off. O caso, o echo e a mensagem que eu mandei. Mas antes disso, o echo estava executando. Repara. Aí aqui ele deu echo off, mas aí, antes disso ele estava executando. Repararam aí o problema? O echo ainda está executando. Agora, vamos tirar o arroba. Aliás, colocar o arroba. Executar. Viram? O echo não estava executando antes quando o echo off foi executado. O que isso quer dizer? Quer dizer que esse caractere especial arroba, no bat, ele serve para esconder um comando. Por exemplo, vou deixar o echo off ali, vou colocar como comentário, e que eu vou colocar um arroba. Repararam? O comando foi escondido, porém, o resultado é apresentado como deve ser feito. Agora eu vou colocar um arroba também no pause. Viu? Escondeu tudo. Porém, o echo não foi desativado. O echo está aqui ativado como sempre. Tanto que se eu der um echo teste aqui, sem o arroba, olha o que acontece. O que tem o arroba esconde o comando e mostra o resultado. E o que não tem, mostra o comando e mostra o resultado, que aqui é teste. Que executou o comando e depois executou aqui teste. E por fim, com o arroba, executou o pause. Então não mostra nada, só mostra o resultado. Essa é a função do arroba no bat. Por isso que a gente coloca o arroba só no echo off. Porque o echo off, ele é a primeira opção, o primeiro comando, na verdade, a ser executado. E o primeiro comando, se a gente não colocar o arroba nele, ele vai mostrar na tela o seu comando e vai ficar estranho. Tá aí uma aulinha rápida sobre o porquê do arroba antes do echo off. Curso /script. Vamos lá. A gente tem que personalizar a nossa tela. Então vamos usar o mode com 2 pontinhos, lines igual 10 linhas para mim é bastante. Cores de coluna vai ser igual 20, eu acho que basta. Tá bom. Bem basicão. Nem vou colocar color nem nada. Aliás, vou colocar color sim. Meu color vai ser 02, o famoso Matrix. Só pra ficar bonito. Vai ficar fundo preto, letra verde. E aqui vamos colocar, escrever na tela as nossas opções.
Colocar um eco ponto para dar um pulinho. Ah, eu não sei, não sei se já repararam, mas se você clicar Ctrl espaço, ele tem a opção de completar. Tipo aqui o eco. Dou um Enter, já completa. Se dá um Ctrl espaço, ele já tem várias opções aqui para você de completar. Eco. Deixa eu ver o que eu posso colocar aqui. Vamos colocar para executar a calculadora e para executar o notepad. 1 para calculadora. Eco 2 para bloco de notas. E bora fazer melhor ainda. Eco 3 para sair. De vez em quando tem mania de começar em maiúsculo, até é coisa de quem escreve muito. Enfim, mas não faz diferença, não bate não, maiúsculo ou minúsculo no comando. Então, vamos executar. Calculadora, bloco de notas, sair. Não tá dando um pulo de uma linha aqui, porque aqui. Vou botar o eco ponto. E repetindo, você pode colocar tanto o eco ponto para pular uma linha, quanto o eco dois pontinhos que também pula uma linha. Mas se eu não me engano, o eco sem nada também... Não, o eco sem nada é realmente, ele fala qual a situação atual do eco. O eco está desativado, então ele fala, o eco está desativado. Vou colocar eco dois pontos, só para variar. Dei um pulo. Beleza. Então, bora fazer o tratamento do código aqui, mas antes de tudo eu vou colocar um rótulo. O rótulo é como se eu estivesse setando um lugar onde eu possa voltar naquele bloco de código. Vou colocar um rótulo aqui chamado principal, que é a parte principal do código. Aliás, interface. Agora que a gente tem a nossa interface, a gente tem que criar o bloco de código que vai tratar o resultado. E o que a gente quer usar aqui? A gente quer usar o if ou a gente quer usar o choice? A gente tem que digitar algum texto. O comando que a gente quer fazer, ele tem que ser em texto, por exemplo. Que vai ser digitado aqui, ó. Ele tem que ser um texto, como por exemplo, sei lá, sair, ou eu quero que ele execute só ele execute a partir de um número, ou um caractere simples, tipo A, B, C e tal, ou de 1 a 9. No caso, a gente quer que ele execute algo de 1 a 9. Ele seja um caractere de 1 a 9, pronto. Ele pega esse caractere e executa o bloco. Só isso. Como não tem que digitar um texto, como por exemplo, sair, ou bloco para abrir o bloco de notas, ou calque para abrir a calculadora, eu posso digitar só o caractere único ali, que é 1, 2, 3. O certo é usar o choice, porque ele trabalha assim, ele é muito mais eficiente que o if. Não que o if em tudo, tá? Ele é mais eficiente nesse caso aqui, para criar menu. Tive que fazer uma pausa por causa de um motivo aqui, mas enfim, agora a gente vai continuar tarde da madrugada. Porém, quando eu começo a fazer alguma coisa, eu gosto de terminar para não ficar preocupado com aquilo. Então, vamos lá. Aqui, o comando choice vai ser melhor porque a gente não tem que tratar de uma palavra, de um comando ou um parâmetro que vai ser uma palavra. Isso vai ser, sei lá, uma string de caracteres, vai ter mais de um caractere. Nesse caso aqui, são só um caractere. Aliás, é só um caractere, então não é necessário usar o if. Isso é bom pra gente, porque o comando choice ele é muito melhor para lidar com menus. Então vamos lá. Choice barra C, aqui a gente determina as opções, que são 1, 2 e 3. Botar um barra M aqui, que é a mensagem que vai aparecer na tela. Digitar a opção, porém, esses dois caracteres aqui eles vão dar erro. A gente tem que ir aqui em ferramenta, conversor, colar e copiar. Bora colar aqui, pronto. Por fim, a gente tem que construir aqui o bloco de código que vai lidar com cada comando, com cada número aqui e tal. Mas embaixo do choice, a gente tem que colocar um goto e o valor do error level. Por que a gente coloca um goto e o valor do error level? Porque o choice ele vai determinar que o valor que eu digitar vai ser correspondente ao valor que ele vai colocar no error level. Ou seja, se o valor é 1, por exemplo, A, B, C, D, E,
ele vai colocar assim, ó, nessa matriz. E, geralmente na programação, as matrizes começam no zero, como eu já ensinei numa aula anterior. Mas o choice ele trabalha diferente, ele começa no um. Então, o A é 1, B é 2, C é 3, D é 4 e E é 5. Mas se por acaso fosse Q aqui, seria a mesma coisa. O A é 1, o E é 2, o Q é 3, o B é 4 e o C é 5. Não importa a ordem. A ordem que tiver não importa, vai ser colocada na matriz e na matriz cada valor vai ter o seu número. De 1 a 9, se eu não me engano. Mas no caso aqui a gente não está usando letra, está usando número. Então cada número vai ter um número correspondente na matriz. Se começasse aqui no zero, seria a mesma coisa. O zero seria 1 na matriz, o 1 seria 2 e por aí vai. O choice ele vai determinar que o valor que eu digitar vai ter um correspondente em uma matriz e essa matriz, esse número correspondente da matriz, ele vai ser colocado no error level. Ele automaticamente vai ser colocado lá. O choice ele vai mudar isso automaticamente. E como vai estar no error level, vou criar rótulos, que são isso aqui, ó. Rótulo é um local do código. Você colocar 2 pontos e um número. Pode ser número ou pode ser letra, não importa. Ou pode ser frase e tal. Frase não, palavras, não tem problema. Só não pode ter espaço, se eu não me engano. É isso aí, só não pode ter espaço. O comando choice ele vai colocar o valor do caractere, aliás, o valor correspondente desse caractere que está no matriz no error level. Então, se eu clicar em 2, o valor correspondente de 2 nessa matriz vai ser 2. Então, o choice vai colocar o 2 dentro do error level. Então, vai definir que o error level vai ser 2. E o goto ele significa o seguinte, é um comando que ele meio que define o fluxo do código. Como assim define o fluxo do código? Ele vai fazer o seguinte, ele consegue pular partes do programa e ir para a parte que ele quer. Então foi o seguinte, goto error level. Então ele vai pular, se o valor for 2, ele vai pular para 2, então vai executar o que está aqui. Vamos lá. Se eu digitar 1, eu quero que abra a calculadora. Então ele vai pegar 1 e vai colocar o valor de 1 da error level como 1. Então ele vai go to 1. Então vai pular para o 1. Start calc.exe. Por que calc.exe? Porque calc é o valor, é o nome da calculadora. Se você abrir lá a pasta do Windows e digitar calc, esse é o valor do programa calculadora. Depois de ele abrir a calculadora, eu quero que ele volte pro início. Então vou colocar, não, o nome aqui do rótulo é interface. Vou copiar, colar aqui. Agora eu vou dar uns Ctrl C, Ctrl V. O segundo aqui é o bloco de notas, então eu vou colocar Start Notepad. E depois vá para interface. Aqui tem um erro que eu vou mostrar depois. Mas se eu digitar 3, que é sair, eu só quero que ele saia do código, saia do script. Bora testar. Tá muito pequena essa tela. Vou aumentar um pouquinho. Aumentar as colunas. Vou colocar 30 colunas. Aqui. Opção calculadora, opção 2 blocos de notas, opção 3 sair. Digite a opção 1, 2 ou 3. Tem um problema aqui que tá com espaço aqui muito grande. E outro problema é que tá aparecendo, ele só quer que apareça, digite a opção. Mas tá aparecendo também o número das opções, mas a gente não quer isso, porque já tem aqui as opções. Bora resolver isso. Primeiro de tudo, vamos... Então, a gente não quer que apareça as opções, porque já tem lá. Isso aqui, ó. A gente não quer que apareça isso daqui. Só digite a opção. Então a gente vai vir aqui, digite a opção, bora colocar 2 pontinhos, dar um espaço. E aqui a gente pode colocar um barra N. O barra N é para ocultar aquelas opções. Mas tá muito junto, bora separar um pouquinho. Dar um eco ponto aqui. Já tá bom. Já dá pra ver como é que tem que ficar, dá pra ter uma ideia.
Porém, agora que a gente fez o código, que está aqui pronto, a gente tem que testar isso aqui. Vamos clicar no botão 1, abre a calculadora, mas tem um problema aqui. Quando a gente digita e ele volta para o início, ele não apaga o que foi digitado. Lembra que eu falei que teria um problema? Então, a gente pode simplesmente vir aqui, colocar um CLS, salvar. Aqui eu fiz uma pequena mudança no código, eu diminui o número de linhas para 8, para ficar desse jeito aqui, ó, como eu queria. Ok, mas agora vamos testar de novo. A gente já testou anteriormente, ele executou o que tinha que executar, porém, na hora de voltar para a tela inicial, ele dava um pequeno problema, porque ele embolava as letras na tela. A gente deu um CLS aqui no começo agora sempre que volta, dá um go to interface, volta para cá, apresentar isso aqui de novo e pausar no choice, esperando o comando, esperando digitar alguma coisa, quer dizer. Ele limpa o que foi digitado anteriormente e já reseta tudo. Bora testar. Clicar no botão 1, Notepad. Clicar no botão 2, bloco de notas. Antes de clicar no 3, eu vou clicar no 0. Eu não determinei 0 aqui, ó. Eu só determinei 1, 2 e 3. Então, 0 vai dar problema. E se eu digitar 4, 5, por aí vai, não dá pra digitar. Ele vai dar esse bip indicando que tem algo errado. Agora vamos clicar no 3. E como vocês sabem, o 3 é pra dar um exit. Pronto, fechou. Tudo bem fácil. Isso aqui é um menuzinho que pode ser bem útil. Aliás, esse aqui é o princípio de menus que vão ser bem úteis pra gente que quer trabalhar com Bat. É muito importante ter menus para você poder, para o código poder se comunicar com aquele determinado usuário. É importantíssimo que vocês tenham criatividade para criar menus cada vez mais intuitivos e interessantes. Uma dica que eu tenho para vocês é a seguinte: sabe esses caracteres especiais? Como por exemplo, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Isso aqui, ó. Tá vendo essas linhas? São uma forma de deixar mais interessante o código. Cada um desses aqui é um caractere. Se eu vim aqui, ó, olha só com os caracteres. A pessoa que fez esse código aqui, no caso eu, teve a ideia de, sei lá, dar um toque a mais, dar algo mais interessante à interface do menu. Por isso, ele tem essa interfacezinha aqui, cheio de linhas, cheio de traço, tudo organizadinho, e cada coisa no seu lugar, com uma distância certa entre os lados, de cima e também embaixo, sempre com uma coisinha deixando tudo visualmente mais agradável possível. Isso é muito importante. Mas tem uma questão. Esses caracteres especiais aqui, essas linhas e tal, como é que eu faço elas? Como é que eu descubro onde que tem? Tipo isso aqui, ó. Cada uma é uma diferente, ó. E esse aqui também é uma diferente. Essa aqui é outra. Essa aqui desce é outra. Essa aqui encaixa é outra. E essa aqui encaixa... Tem uma que encaixa também em cruz, assim, ó. Mas eu não tô usando aqui. Como é que eu descubro? Simples. Baixei uma tabela, a SCI, e aqui tem todos os caracteres. Qualquer site que você for, vai ter uma tabela SCI, você vai lá e baixa. Simples assim. Por exemplo, esse, deixa eu ver um caractere. Aquele de cruz que eu falei. Aqui, ó. Se eu quiser mostrar ele bem aqui no meio, como é que eu faço? Eu vou vir aqui no meio e colo ele, não é? É óbvio que não. Esse aqui é um mais, tá? Não é o sinal de cruz que a gente quer. Copia, ferramenta, conversor, cola. Vem aqui, copia isso aqui e cola aqui. Pronto, agora sim. Olha lá. Encaixou perfeitamente onde deveria ter encaixado. Então, vocês não podem fazer isso com qualquer caractere. É só vir aqui. Eu quero, por exemplo, mostrar. Deixa eu ver. Esse caractere. Se eu simplesmente.
Deixa eu ver, fechar isso aqui. Se eu simplesmente vir aqui e coloco o caractere, não vai adiantar. Vai dar um erro. Eu tenho que copiar o caractere, abro o conversor, copio, colar aqui, e aqui eu copio aqui embaixo. E colo. Executo, certinho, caractere que eu queria. Então é assim que vocês vão determinar os caracteres, vão conseguir descobrir para utilizar no BAT os caracteres especiais. Baixa uma tabela SCI e vai lá no conversor e converte ela para o BAT que vão poder usar. É como se fosse um Lego. Aqui vocês vão montando pedacinho por pedacinho e vai formando sei lá, uma imagenzinha, vai formar um menu mais visualmente interessante. Mas agora que a gente já aprendeu como é que se faz um menuzinho em BAT, esse aqui é um menu mais esse aqui é um menu um pouco já mais elaborado. Mas esse menu aqui é um menu mais básico. Básico, entretanto, funciona perfeitamente. Aqui eu posso fazer até mais, quer ver? MSG. Só pra eu lembrar um parâmetro. MSG eu acho que é barra W que espera. É o barra W. Aqui apareceria. Será, né? Aqui, ó. Mas eu não vou me dar o trabalho de converter nada não, já vou abrir. Clicar no 3. Tem um erro aqui. Tem um erro aqui também. Deixa eu ver o que tá errado. Pronto, bug resolvido. Executar aqui. Deixa eu ver se tá. O problema aqui é o mousepad dando algum erro. Mas se eu abrir aqui e clicar no 3. Ops, cliquei no 6. Clicar no 3. Antes de sair, como eu mandei. Olha só, como eu mandei, ele vai aparecer na tela uma mensagem escrevendo o script será encerrado e ele vai esperar eu dar OK. Isso aqui é o parâmetro barra W. Ele espera o usuário clicar em OK. Caso não clique em OK, ele fica parado na tela. Aí quando eu dou OK, ele fecha. É um menuzinho bem básico, mas que já tendo na mente de onde a gente tira os caracteres especiais para fazer aqueles tracinho e tudo, tipo isso aqui, ó. Os traços e tudo mais. Tem um caractere também, um padrão, que é uma linha só, em vez de duas, como essa daqui. Então, isso aí é só baixar uma tabela SCI, botar no conversor e já colocar no eco e executar e pronto, vai ficar tudo certinho. Beleza, primeiro script do dia, da aula 5, a gente fez esse menuzinho para entender um pouco a função do error level, junto com o comando choice. Agora, vamos criar um projeto aqui, aula 5.2. Vou abrir com o mousepad. Eu vou criar uma coisa diferente aqui. Uma outra forma de usar o error level. E por que eu falo que é uma outra forma de usar o error level? No BAT tem um padrão do código de saída, que é 0 para entrada, 1 para saída e 2 para saída com erro. E entre 3 e 9, comando saída personalizada. Por exemplo, se não me engano, o Xcop tem várias saídas personalizadas do error level. Alguns comandos, eles trabalham com saídas deles, próprios deles. Por exemplo, o choice. A partir do que eu digito, ele vai criar uma saída diferente, de 1 a 9. Se eu selecionei a nona opção da lista dele, logo o error level vai ser 9. Mas tem alguns comandos que trabalham diferente. Por exemplo, o comando find. O comando find, ele serve para procurar um padrão de caracteres em determinado bloco de caracteres, determinado texto. E ele retorna como error level 0 caso ele encontre e 1 caso ele não encontre. Por exemplo, eco curso .script normal. Como é que eu vou usar o find aqui? Eu dou o pip, esse caractere ao lado do shift, do lado esquerdo. Tem a barra invertida e o pip. Segura o shift e clica nele. Pronto. Chama isso aqui de pip. Talvez tenha outro nome também, se não me engano tem. A gente coloca find, entre aspas, o que a gente quer encontrar. Eu quero encontrar 1, 2, 3.
Não encontrou, porque não mostrou nada na tela. Entretanto, o error level foi para 1, porque ele não achou nada. Ele não achou uma correspondência. Mas e se eu quisesse achar SO? Achou. Então ele mostrou na tela. SO tá aqui, ó. Se ele achou, o error level vai ser 0. Mas e se eu quisesse ver se um programa está aberto e se esse programa estiver aberto eu vou executar uma determinada operação? Ok, então bora ao código. Primeiro de tudo, a gente não vai fazer um código com uma interface de usuário. Ele só tem que executar a operação dele e final. Então vamos começar só... Precisa nem desativar o echo, já vamos direto ao código. Task list barra fi image name eq, deixa eu ver, um programa chrome.exe. Aqui eu vou botar find chrome.exe, beleza. O que eu quero que o comando execute? Aqui são dois comandos em uma linha só. Primeiro, task list. O task list, como o nome diz, ele mostra pra gente na tela a lista de tarefas atual. Aí, ó, tudo que está aberto atualmente. Por exemplo, o Notepad++. Não, eu posso fazer o seguinte. Task list, dois pontos, sort. Agora ele organiza em ordem alfabética. Aqui, ó. Notepad++. Quantidade de memória RAM sendo utilizada. Essa é a função do task list. Com isso em mente, a gente sabe que o task list serve para mostrar na tela uma lista de tarefas. Então, o que seria o parâmetro fi e não if? Ele significa filtro, mas no caso vem do inglês filter. O filtro eu coloco sempre entre aspas duplas. Abri aqui, fechei aqui. O que esse filtro faz? Aqui tem várias opções de filtro. É só você vir aqui, como sempre falo em toda aula, abra o prompt e digite o help do comando. Sempre leia o help do comando. Ao final de toda aula, abra aquele comando e digite barra interrogação para ver o help dele. Tá aí, ó. O que image name quer dizer? Aqui, ó. Image name é o nome do processo, é o nome dessa imagem do processo. Ou seja, o nome padrão. O que aí depois vem é que e o nome da imagem, que no caso é chrome.exe. Ou seja, o EQ vem de igual, que vem do inglês, e NE vem de diferente, que também está vindo do inglês. Então eu falei o seguinte, task list, mas eu não quero que ele mostre tudo. Quero que ele mostre apenas as imagens que eu mandei. Então eu coloco um filtro aqui e coloco o tipo de filtro, que é o image name. Se image name for igual a chrome.exe, ou seja, se chrome.exe existir, ele mostra na tela. Ele vai mostrar qualquer coisa, contanto que a imagem seja igual a Chrome. Vamos testar aqui. Não existe essa tarefa. Mas se eu abrir o Chrome, clicar para cima, Enter, está mostrando que existe. E ele só vai mostrar a tarefa contanto que ela seja, o nome da tarefa seja igual a Chrome. Ele vai pegar uma tarefa, uma de cada vez, e vai comparar. Se o nome da tarefa for igual a chrome.exe, ele vai mostrar na tela. Se não for, ele ignora. Então tá beleza. Agora que a gente entendeu o que faz esse comando, ou seja, ele vai mostrar na tela qualquer nome de imagem, ou seja, image name, que seja igual a Chrome. E depois disso, ele vai executar o pip, ou seja, o pip ele vai... O que o pip faz? Ele pega o resultado daqui e manda pra cá. O find ele vai trabalhar em cima do resultado disso aqui. Aqui, o que o find faz? Find significa procurar. Ele vai pesquisar Chrome, ele vai ver se existe
esse nome chrome.exe no resultado disso aqui. Se existir, ele vai setar o error level como 0. Se não existir, vai ser 1 o error level. Vamos testar aqui. Enter. Não existe. Porque como não mostrou nada, evidentemente não existe. O erro level vai ser 1. De erro, ou seja, não achou. Agora vamos abrir o Chrome. Testar de novo. Agora ele achou. Error level 0. Por quê? Porque ele achou. Ok. Já temos aqui a primeira linha de código. Agora vamos para a segunda. O que eu quero que ele faça? Ele me diga se o Chrome está aberto ou não. Vamos usar o comando if. Se error level for 1, aliás, se for 0, msg /w, e aqui a mensagem, o Chrome está aberto. Fecha parênteses. Se não, aí o else, abre e fecha parênteses, msg /w. O MSG, ele manda a mensagem para um determinado usuário do computador. E como eu coloquei asterisco, significa o seguinte, que é para mandar para todos os usuários. Se eu colocasse aqui, por exemplo, username, daria na mesma coisa. Porque é o nome de usuário do meu computador atual. Mas eu vou colocar asterisco porque é mais fácil. Agora a gente coloca a mensagem. Chrome não está aberto. E por fim, ele fecha o código. Bora testar. Tá dando um erro. Deixa eu ver onde é que tá esse erro. Uma rara exceção de não ter que colocar parênteses em volta de variável é na opção if, é no comando if. O comando if ele permite que a gente não coloque. A gente pode deixar sem parênteses. Porém aqui ele tá dando um erro porque quando a gente vai testar um error level com if e sem usar parênteses nem nada, parênteses não, porcentagem, ele faz o seguinte tratamento. Se o valor for maior, se o error level for maior que 0, ele executa tal código. Se for menor que 0, ele executa outro. Aqui vai ficar um pouco mais complicado, então eu prefiro já descomplicar, porque eu não quero prolongar ainda mais. Eu vou colocar entre porcentagem, eu vou colocar um igual, ou seja, aquele tratamento normal que a gente já viu um pouco no if. Colocando isso aqui, eu vou salvar e vou minimizar aqui, vou abrir por fora porque está bugando. O que ele fez aqui? Ele verificou se o Chrome está aberto ou não. O Chrome está aberto. Tá aqui, ó, aberto. O Chrome está aberto. Ok. Ele me fala que o Chrome está aberto e fecha. Mas e se o Chrome estiver fechado? O Chrome não está aberto. O que eu fiz aqui? Vamos ver. Primeiro, mandei abrir a lista de tarefas do computador e ver se existe a opção não, a tarefa chrome.exe. A partir disso, o comando find entrou em ação. O comando find pegou a saída daqui, aquela que seria apresentada na tela, colocou dentro dele e verificou se existe nesse resultado a string chrome.exe. Se existir, ele vai setar error level como 0. Se não existir, ele vai setar error level como 1. E o que o if faz? Depois que o find já fez o tratamento, definindo se o error level vai ser 0 ou 1, ele executa determinado código, determinado comando a partir daí. Se o error level for 0, ou seja, se existir aquela string de caractere, ele vai executar o seguinte: o Chrome está aberto. E o /w é para esperar na tela que eu responda, clique no OK. Mas se o error level não for igual a 1, ele vai fazer a segunda opção, que é o else, ou seja, se não, executa isso. Se for igual a isso, executa isso. Se não, executa isso. Então se for diferente de 0, ele vai executar o seguinte: msg/w asterisco, significa todos os usuários vão receber essa mensagem. Ele fala o seguinte: o Chrome não está aberto. Por fim, depois que eu dou OK, exit.
Fechar aqui. O Chrome não está aberto. Ok. E agora? O Chrome está aberto. Isso é extremamente útil porque a gente verificando se um programa está aberto ou não, ou se, por exemplo, um serviço existe ou não, a gente pode fazer muitas coisas para fazer manutenção de sistema, para gerir sistemas de computadores e tudo. E o Bat consegue fazer isso sim e com bastante facilidade. Recapitulando, o error level é fundamental para quem quer mexer com Bat. Se você quer ser bom em Bat, quer programar com Bat, você tem que ter um domínio muito bom do error level, que não é muito difícil, como vocês viram aqui é muito fácil. Porém, a prática vai levar vocês à perfeição. Então, pratique um pouco, criem alguns programas diferentes, criem menus com o error level. Façam testes com o error level para ver se determinado comando foi executado certo ou não. Como fiz ali, se tem uma tarefa aberta ou não, e por aí vai. E só fazendo um adendo, qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer questão que vocês queiram tratar comigo, pode colocar aqui nos comentários que eu respondo o mais rápido possível. Eu nunca costumo demorar muito porque eu sempre fico logado na minha conta do Google, então sempre chega a notificação. Então podem comentar, podem me perguntar bastante. Se tiver dúvida, pode perguntar sem problema nenhum. E se tiver muitas dúvidas, podem mandar tudo para mim que eu respondo sem problema algum. Então, valeu!